Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece coisa de filme de ficção científica, mas olha, já é uma realidade. Imagina só pegar coisas do nosso mundo real, sei lá, um prédio, uma barra de ouro, uma obra de arte, e transformar tudo isso em ativos digitais que qualquer pessoa pode negociar. Pois é, o nome disso é RWA, ou Ativos do Mundo Real. Eles são basicamente uma ponte incrível entre o mundo físico e o digital. Bora entender como isso funciona? Pensa comigo, parece uma coisa meio distante, né? Mas é exatamente essa a grande promessa dos RWAs. A ideia é quebrar aquelas barreiras que sempre fizeram dos grandes investimentos, tipo imóveis, títulos super valiosos, uma coisa só para quem tem muita grana, sabe? O custo, a burocracia toda, ou o simples fato do ativo estar em outro país. Bom, os RWAs chegaram para virar esse jogo. Beleza, então vamos direto ao ponto. Afinal, o que são esses tais de RWAs? Olha, do jeito mais simples de explicar, um RWA é como se fosse uma escritura digital. Imagina um token que nada mais é que um certificado digital que comprova que um pedacinho de um apartamento é seu, ou de uma barra de ouro, ou até de um título do governo. E o mais legal é que esse certificado fica registrado numa tecnologia super segura, a tal da blockchain. Isso faz com que tudo seja transparente e, claro, muito mais fácil de negociar. E aí que está a grande sacada. O ativo, ele continua lá, quietinho no mundo real. O prédio está de pé, o ouro está guardado no cofre, mas a propriedade dele, essa sim, agora vive no mundo digital. E com isso, ela ganha toda a velocidade, toda a flexibilidade que a gente já conhece da internet. É a tal da ponte perfeita, sabe? Juntando a segurança do mundo físico com a agilidade do digital. E o legal é que isso vale para quase tudo. Pensa no mercado de imóveis, por exemplo. Um mercado que movimenta trilhões, mas para vender um apartamento, nossa, pode levar meses, né? Agora imagina poder vender a sua parte, a sua fração, em questão de minutos. Ou então os títulos do Tesouro. Eles já são bem mais fáceis de negociar, mas com a tokenização, eles entram num mercado global que simplesmente não fecha. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá, mas como é que um ativo físico vira um ativo digital? Bom, é aí que entra o que a gente chama de mágica da tokenização. Claro que não é mágica de verdade, né? É um processo bem estruturado. Olha só, primeiro tem toda a parte legal. O ativo, tipo um prédio, é colocado dentro de uma estrutura jurídica para proteger tudo direitinho. Depois entra a tecnologia. Um contrato inteligente, que é tipo um programa de computador à prova de fraude, cria os tokens digitais. E por fim, esses tokens vão para o mercado. E aí qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode comprar um pedacinho. E quando a gente coloca os dois mundos, o tradicional e o tokenizado, lado a lado, o resultado é impressionante. Aquela dificuldade de vender um imóvel vira um mercado que funciona sem parar. A barreira de precisar de uma fortuna para investir some, porque agora dá para comprar frações bem pequenas. E a lentidão, aquela espera de dias para uma transação ser concluída, vira uma questão de minutos. É uma verdadeira revolução na eficiência. E o melhor é que toda essa eficiência não fica limitada a um país só. A gente está falando aqui literalmente do fim das fronteiras no mundo financeiro. É que a tecnologia blockchain age como uma espécie de estrada financeira global. Com ela, alguém que está lá na Ásia, por exemplo, pode investir num ativo que está nos Estados Unidos sem aquela montanha de papelada, sem ter que passar por vários bancos. Isso corta custos, economiza tempo e elimina toda a complexidade que sempre fez do investimento internacional uma coisa tão complicada. E se por acaso isso tudo ainda soa como algo muito distante do futuro, dá uma olhada nesse número. A projeção é de um crescimento de mais de 260% em um único ano. Isso mostra que, olha, não estamos mais falando de um experimentozinho. O dinheiro grande, o capital institucional, está correndo para essa nova forma de investir. E quando a gente fala em capital institucional, estamos falando dos gigantes, dos maiores nomes do mercado financeiro mundial. E não é qualquer empresa, não. Dá uma olhada nessa lista. A gente tem BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. JP Morgan, um monstro do setor bancário. Franklin Templeton, Goldman Sachs, esses são os pilares do sistema financeiro tradicional. E eles não estão só testando as águas, sabe? Eles já estão construindo produtos, investindo pesado nessa nova infraestrutura. Esse é talvez o maior selo de aprovação que essa tecnologia poderia receber. Então, o recado aqui é bem claro. A fase de testes de projetos piloto já passou. Os WRAs estão saindo do laboratório para virar produto de prateleira, disponível para os maiores investidores do planeta. A questão não é mais, será que isso vai pegar? A pergunta agora é, quando e como isso vai se tornar um novo padrão para todos os mercados? É claro que, com tanto dinheiro entrando nesse jogo, a confiança vira a palavra-chave.
E é exatamente por isso que a regulamentação e a tecnologia precisam caminhar, de mãos dadas. Para tudo isso funcionar de verdade, as regras do jogo têm que ser claras. E é isso que a gente está vendo acontecer. Existe um movimento global, da União Europeia aos Estados Unidos, passando por centros financeiros como Dubai e Singapura, todo mundo correndo para criar leis específicas para esses ativos digitais. O objetivo é bem simples: dar segurança jurídica tanto para quem cria os tokens quanto para quem investe neles. Mas aí surge uma dúvida muito boa. Como é que o token sabe o valor do ativo lá no mundo real? Por quê, né? De que adianta ter um token se o valor dele está desconectado da realidade? A resposta para isso tem um nome meio curioso: oráculos. Pensa neles como se fossem uns tradutores super confiáveis, que fazem a ponte entre o mundo físico e o digital. A função deles é ir lá fora, buscar dados de fontes seguras, tipo o preço de uma ação na bolsa ou a avaliação de um imóvel, e trazer essa informação para dentro da blockchain de um jeito que ninguém consiga alterar. É assim que o token digital sabe a todo instante quanto ativo real está valendo. E para fechar esse ciclo de confiança, tem mais uma peça-chave, a prova de reservas, ou Proof of Reserve. E isso aqui é fantástico. Em vez de depender daquela auditoria que acontece, sei lá, uma vez por trimestre, essa tecnologia permite que qualquer pessoa, a qualquer momento, verifique de forma automática se o ativo real está lá, guardadinho, tudo certo. É a garantia máxima de que para cada token digital emitido, existe um ativo correspondente no mundo físico. É a transparência no seu nível mais alto. Então, a gente chega no cenário de hoje que, vamos combinar, já se parece muito com o futuro que a gente imaginava há pouco tempo. E essa citação aqui resume perfeitamente o momento. O que está em jogo não é só uma nova tecnologia para comprar e vender coisas. O que a gente está vendo é uma reconstrução dos próprios mercados financeiros, tornando eles muito mais transparentes e eficientes para todo mundo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se hoje já dá para criar uma versão digital de um prédio, de um título do governo, de uma obra de arte, o que será que vem depois? Será que num futuro próximo, tudo, absolutamente tudo que tem valor vai ter um gêmeo digital na blockchain? Bom, a resposta para essa pergunta está sendo escrita nesse exato momento, e ela promete redefinir completamente o que a gente entende por propriedade e por investimento.